Javier, para as pessoas que deram o play nesse nosso bate-papo, por que elas devem assistir esse vídeo até o final? A série que estamos realizando tem que ver com manutenção. Gestão de paradas, que é um projeto grande e realmente estou seguro porque já temos vários clientes com muita experiência e hemos validado que aquilo que ele fez a predição finais dos anos 90 de que os projetos sofriam de entregas tarde, problemas com atingir o orçamento e com o escopo e as especificações, não só tinha que ver com projetos de fazer algo novo, aquilo que é projetos que normalmente acontecem de um grande nível de incerteza, o cumprimento de essas três variáveis, as três regras do ouro, sempre ficam ruins. Não há um projeto, quase solamente na estadística, se você olha para projetos de construção, sei que tem muito que ver com manutenção, com equipamento, etc., não mais de 80%, mais ou menos 70%, 80% dos projetos terminam tarde ou comprometidos em alguma dessas variáveis. Então, uno diz, cara, com a tecnologia que temos hoje, o conhecimento, como assim que estamos com esse desempenho tão ruim? Se você quer aprender, ouvir uma proposta de como fazer diferente para entregar no prazo, dentro do orçamento e com o escopo completo, então fica aqui que vamos a falar disso agora, da solução. Excelente. Nós, como você falou, né, nessa série que nós estamos aqui investindo nosso tempo e espero que tenha bastante gente do outro lado da câmera também investindo bastante tempo conosco sobre manutenção. Em um dos vídeos nós falamos dos fundamentos da teoria das restrições, que o Dr. Golder trouxe no best-seller e no long-seller A Meta, aos fundamentos Sim. na manutenção. Sim. No nosso vídeo anterior nós falamos sobre o que mudar Sim. no planejamento e gestão da execução de paradas. Correto. Então a pergunta, agora que nós vamos bater esse papo aqui, é para o que mudar? Mas antes disso, tem gente que está chegando agora e está se perguntando, quem é o Javier? Esse é o careca. Cara, uma pessoa que, como diz já mis amigos, nasceu no Chile, foi mal criado na Venezuela e depois tive a oportunidade por as empresas com as que eu trabalhei de viajar por toda a região da América Latina e muitas partes do mundo. Hoje estou em uma dessas empresas, que é a empresa do Dr. Goldrich. Quem era o Dr. Goldrich? Por favor, leia a Meta, busque aí, assista os vídeos que estão lá no seu site. Dr. Goldrich era um físico que decidiu desafiar a como as coisas são feitas na indústria, na gestão. E nesse desafio e essa carreira de ir manifestando sua genialidade em soluções, maneiras distintas de fazer as coisas, eu tropecei ele saindo aí estando em uma empresa e hoje sou uma pessoa que tem muito interesse em continuar expandindo o legado do Dr. Goldrich, estimulando as pessoas que leem a Meta, que assistam os vídeos, que leiam os outros livros do Dr. Goldrich. Por quê? Porque não encontraram melhor forma de melhorar o desempenho de uma empresa, de uma organização que esse hasta esta data. Excelente. E para quem eu estou tendo o prazer de ter o meu primeiro contato hoje nesse nosso bate-papo entre o Javier e eu tive meu primeiro contato com o Dr. Goldrich há 32 anos atrás. Este ano de 2023, eu completo 20 anos de trabalho com a teoria das restrições e ao longo dessa jornada tive a oportunidade de participar do processo de venda em inúmeros segmentos de empresas, de negócios, melhor dizendo, como por exemplo petróleo e gás, petroquímico, papel e celulose, mineração e também, para mim, o meu principal ativo foram os amigos que eu conquistei ao longo dessa trajetória. E hoje eu estou como Engagement Director da Goldrich Consulting, então vamos ao que viemos. Meu caro Javier, me referindo à parada de manutenção. Sim, senhor. Para o que mudar?
Falamos no episódio anterior, nosso bate-papo recente, que tem muitas manifestações de que as coisas, o desempenho poderia ser melhor. Os atrasos, o orçamento, todas estas coisas, certo? E com os efeitos intermediários negativos que acontecem entre conflitos das pessoas, exigência, atenção gerencial, as coisas não estão no tempo, por supuesto, as paradas que se retrasam têm um impacto sobre a produtividade dos ativos. E a percepção de que o dinheiro está sendo bem gastado, dispensado, tá? A percepção de que precisamos mais recursos. Então, qual é a direção da solução? Cara, Goldratt encontrou que precisamente o tema, como falávamos com a história de Statoil, a segurança que nós colocamos dentro de cada uma das tarefas e atividades que temos dentro de um projeto é desperdiciada em 4 mecanismos. ¿Sí? Uno que denominamos o princípio do Parkinson, ¿sí? Ou lei de Parkinson, que se você diz que você vai demorar 10 dias e termina em 3, que faz o resto dos 7 dias? Cara, eu coloquei minha estimativa e foi convertida em um compromisso. E se não entrego na data que eu disse, a próxima vez que alguém pida a duração estimada para mim, vai virar compromisso. Sem dúvida. E vai dizer, pero se você fiz em 3, e agora que? Vai estar dizendo 10 outra vez? Não, entrega em 2. Programamos em 3. Melhoria e contínua. Cuidado se não em 2. Melhoria contínua. Tá? Então, a pressão que acontece sobre o mundo do projeto é uma loucura. Então, vira solamente por regras, e normalmente o que venimos falando em toda esta série de teorias de restrição e manutenção, é o comportamento, é a política não explícita de que uma estimativa vira compromisso. Então, eu quero ser confiável e quero ser uma pessoa responsável que entrego meus compromissos. Então, vou dizer o compromisso e vou entregar na data certa. Então, essa segurança que está inclusa dentro da estimativa se perde. E pegando esse seu gancho, né, Javier? Eu me recordo em ter participado em algumas paradas onde o que a gente ouve dos gestores de manutenção, dos planejadores, é de que, poxa, eu tenho dificuldade de cumprir as minhas paradas com segurança, dentro do prazo, escopo e orçamento, porque o ambiente de parada e manutenção é muito incerto. Aí eu estou entendendo que o Dr. Goldratt, já que nós estamos aqui falando para o que mudar, que ele falou o seguinte, peraí, então se Murphy existe e o Murphy vai nos visitar ao longo da execução, será que a gente faz uma boa gestão do Murphy? Precisamente a incerteza e a variabilidade são manifestações, damos esse nome de Murphy, mas por isso estou falando agora da segurança. Um dos descobrimentos e jeito que ele propõe a solução é tira a segurança das tarefas e coloca onde mais protege. Onde mais protege é o final do projeto. E como assim que protege ao final do projeto? Porque al final estamos falando de, novamente, a base fundamental do entendimento e descobrimento de Goldratt, que é como gestar processos onde você tem dependência e variabilidade. Em um projeto, onde está a dependência e variabilidade? A dependência dura de uma tarefa é um insumo para a próxima, e tem cadeias de sequência de tarefas duras que você não pode fazer de outro jeito. É decir, para poder reparar e limpar uma tubulação, você primeiro tem que soltar as porcas, quitar o flange e todo isso, e depois poder retirar, e depois poder tratar, e depois poder ensamblar. Então, todo tem uma sequência, uma dependência dura lá. Então, como isso é assim, falamos entre qual é a restrição do projeto. Sim? Em um projeto, a restrição é o tempo que você tem da cadeia de dependências e sequências mais longas que você tem. Mas não só depende das tarefas. Resulta que passa se você tem 2 ou 3 tarefas simultâneas que é para um mesmo recurso? Como você faz? Normalmente, lo que venimos diciendo es, a premisa es, mientras antes empiezo, antes termino. Entonces, a tendencia es tratar de que o recurso faz mais tarefas mais rápido,
mais simultáneamente. Es decir, está haciendo multitarefa danosa. Es decir, está saltando de una tarea a otra porque a veces no puede terminar, deja o cambia prioridad y alguna cosa atrapalhou, ahora empiezo otra tarefa y después otra y van quedando cosas remanentes, pendientes o postergadas para ser feitas depois. Javier, com base nesse ponto que você trouxe, de retirar a segurança de cada uma das atividades, e já que o tema desse nosso bate-papo é para o que mudar, Sim. eu estou errado em entender de que ao retirar a segurança de cada uma das atividades e colocá-la no final do projeto, você induz o ótimo global? Por supuesto, porque estamos mirando a secuencia completa de tarefas y estamos eliminando contención de recursos. Es decir, donde un recurso por definición da secuencia como está planejado hoy, estoy estimulando a que tenga más de una posibilidad de trabajar, ¿cierto? Es decir, multitarefa. Y lo que hacemos es eliminar, desplazamos colocamos una escada, desincronizamos esas dos tarefas, de manera que el recurso no tenga que ser utilizado simultáneamente. Sim. Para eliminar a oportunidade de multitarefa. E o segundo elemento fundamental está que quando você recorta, tira a segurança e trata isso como uma probabilística, Sim. certo? Agora você tem a metade do tempo geral estimado seguro. Isso quer dizer que agora cada tarefa tem sentido de urgência. Você não tem tempo que perder. O fato que segurança esteja ao final do projeto não significa que agora podemos seguirla desperdiciando. Tá. E o prazo do projeto? Quando isso acontece, o prazo ele Normalmente, aumenta ou ele... Isso é uma coisa que fazemos Sim. diferente, é decir, como planejamos as tarefas e a sequência com os recursos, colocamos a segurança lá, e essa é a primeira. Segundo elemento, al eliminar multitarefa, outra coisa que fazemos é controlar o WIP. Ok. Quantas tarefas simultâneas você tem para todos os recursos. E para isso, quando isso é feito, você agora define a duração máxima de secuencia considerando recursos y considerando dependencias. Eso es lo que nos denominamos corriente crítica. E qual é a diferença fundamental entre a corrente crítica e o caminho crítico? Caminho crítico solo mira as dependencias duras de tarefas entre sí. Corriente crítica inclui as dependencias de recursos. E quando você faz isso, a cadeia ou a corrente crítica é diferente do caminho crítico, Ok. normalmente. ¿Sí? E al fazer isso, que não tem a oportunidade de fazer multitarefa, a corrente crítica usualmente é mais fácil nesse modelagem e com a proteção ao final do projeto que não mude de lugar. E por isso falávamos antes que um dos problemas de planejamento era crer ou acreditar que você, mientras mais detalhe tem, mais controle tem. Sim. Então, outra das mudanças significativas em planejamento é fazer um planejamento mais enxuto, mais agregado, mais acumulado em tarefas mais grossas. Por quê? Porque a acumulação dessas tarefas faz que a agregação estadística funcione a favor e não em contra. Ok. Tá? Então, a corrente crítica usualmente tende a ficar mais tranquila. Então, controle do WIP, aplicando 5 passos de enfoque para a sequência de tarefas, você define a corrente crítica e agora tem um plano muito mais assertivo de como isso vai acontecer na realidade e tem as proteções estratégicas com pulmões onde realmente lo requiere. E isso seria como dizer, vamos a explorar a restrição, que neste caso é a corrente crítica, protegendo ela. Não vamos a desperdiciar tempo. Você tem o passo de subordinar, certo? De los 5 passos de teoria de restrições da meta, agora você quer subordinar. O que significa? Que você não tem solamente o caminho crítico, a corrente crítica, você tem ramas de alimentação de um projeto. Sim. E estas são ramas secundárias, importantes que tem que fazer, mas não é a mais longa, nem em recursos, nem tempo. Então, essas incidem, se integram com a corrente crítica em algum ponto. Aí você precisa também proteção. Por quê? Porque como você tem pontos de integração, uma das tarefas que atrasa e atrasa todo. Sim. Tá? Então, isso se chama subordinar. E depois, quando falamos de elevar, é simplesmente determinar quantos são os recursos que você precisa ou não para uma determinada velocidade se quer menos tempo. Todos estos são detalhamentos técnicos, pero falta solo um elemento a mais para o tema de planejamento. Full kit.
e falamos antes quando falávamos de fluxo de manutenção. Por que full kit? Porque você tem que ter os materiais, tem que ter equipamento e tem que ter isso. E entre isso, quando falamos de pulmões, não é solamente de tempo. Você tem recursos de suporte. Quando você planeja, umas coisas que acontecem normalmente, a parada de manutenção são praticamente 3 turnos, 3 shifts que estão trabalhando dia e noite para usar as janelas disponíveis que a operação entrega, certo? Ou que a maquinária e o equipamento está, Sim. para tratar de que o tempo seja o mais curto possível. E normalmente o que acontece? Há chuva, certo? Um equipamento quebra, ou você abre a planta ou unidade e se dá conta que o estado é pior do que você acreditava. Sim, você abre um reactor, tem que tirar o conteúdo e as pedras que estão lá, porque é literalmente uma pedra, um mineral que vai consolidando e solidificando. Sim. Então tem que ir e tirar um robot, tem que usar taladro aí para romper todo isso. Pero resulta que você não tem suficiente equipamento de energia com um transformador ou um gerador, ou não tem suficientes postes de luz para trabalhar na noite. E você está apertado de tempo. E agora o que faz? Ou muitas vezes você precisa de jatos de areia, jatos de acero, sim, para pulimentar as peças metálicas, e não tem suficiente. Agora tem que esperar que terminem na unidade 4 para venir à unidade 7. Sim. Então, o que passa com o tempo? O relógio não espera por ninguém. Literalmente. Javier, quando você trouxe essa questão de enxugar as atividades, trazer as folgas no final do projeto, o prazo do projeto como um todo, ele tende a ser igual ou ele tende a ser maior? Qual é o reflexo disso? Se vamos olhar agora o que acontece quando você utiliza planejamento de corrente crítica versus caminho crítico, e normalmente como as derivações de que termina acontecendo, com outros detalhes técnicos como planejamos, terminamos com planejamentos e duração do projeto que tendem a ser mais curtos que o estándar do mesmo projeto planejado do jeito normal. Ou seja, nós retiramos a segurança das atividades, colocamos em um único ponto e mesmo assim reduzimos o limitamento do projeto. Mas eu tenho uma outra dúvida que inclusive ouvi em uma reunião recentemente. Então significa que, se salvo engano, no livro Corrente Crítica, sim, o Dr. Goldratt, em um dado momento, ele coloca de que é tão simples quanto pegar o prazo das atividades e cortar em 50%. É correto. Então, ou seja... Isso é tirar toda a segurança mais ou menos a metade. É uma boa regra do ponto de vista prático, sim, pragmático, mas se você vai e faz a regra estadística, quando você faz todas as equações e todos os cálculos, você termina mais ou menos pertinho. Talvez nossa regra é a metade, um pouco mais conservadora, tá? Pero a diferença é insignificante. Mas aí como é que faz na prática lá o recurso? Vamos supor, eu me comprometi, eu geralmente fiz toda a vida, eu fiz a minha atividade na minha parada aqui em 2 dias, ou em 3 dias, o que quer que seja. Aí de repente vem uma tal de Goldratt, com uma tal de teoria das restrições, com uma tal de corrente crítica, e agora falou o seguinte: não, Fabiano, que trabalha aqui na empresa XPTO, que faz isso há 15 anos, não vai mais fazer em 3 dias. Agora você vai fazer em 1 dia e meio. E aí? Não é que vai fazer. Essa é a verbalização que Mas temos como que não? corrigir. Você cortou minha em 50% do meu tempo? A pergunta é a seguinte: existem oportunidades onde todo deu certo, ideal, condições ideais, e você pode fazer mais rápido? Sim. Listo, isso é o que vamos a fazer. Vamos a tratar de repetir, criar as condições para repetir. Isso não significa que se você se atrasa, vou a castigar. Ixi, agora você me deu um tilt na minha cabeça. Então significa que você não vai mais, então, me cobrar por entrega dentro do prazo? Ou seja, te falei que 3 dias, não mais? A data não. O que eu vou pedir é o mais rápido possível. Se você tem um atraso, algum problema e você precisa de ajuda, vamos a entregar. Mas não vou olhar o desempenho só de sua atividade. Eu vou olhar o comportamento
da corrente crítica versus o pulmão de tempo que estamos colocando lá. Então, já que o tema aqui é para o que mudar, essa é uma baita de mudança. É uma mudança significativa que dá muito desconforto às pessoas, mas só quando elas veem que não é solamente como planejamos, Sim. sino como é o controle da execução, tem uma particularidade que tem que ver com o que nós chamamos o pulmograma, o gráfico de febre. Nós controlamos duas variáveis: a que velocidade avança a corrente crítica, é decir, avanço do trabalho crítico mais longo, mais difícil, com todos os recursos do projeto, versus o consumo do pulmão. Que é o consumo do pulmão? O pulmão, o tempo de proteção que protege o projeto completo e que está disponível para qualquer atraso ser consumido. Não Sim. é que não vamos a consumir. Eu quero utilizar ele, porque ainda que utilizamos ele ao final do projeto e o avanço completo das tarefas, vamos a entregar na data certa. Então, para o que mudar, eu estou entendendo que significa que no mundo real, na prática, algumas atividades que compõem um planejamento de uma grande parada não vão acontecer conforme o planejado. Então, cabe ao pulmão jamais ser desperdiçado. Ele vai ser consumido. Como todas as soluções do Dr. Goldratt, tem dois elementos fundamentais que normalmente a mim sempre me surpreendem. A gestão do pulmões aí com o gráfico de febre que eu falei, que efeito tem? Primeiro é uma predição de lo que vai passar baseado em que? A velocidade do avanço e velocidade de consumo do pulmão. Que quer dizer que se eu continuo esta mesma taxa de avanço com respeito ao consumo do pulmão, me vou atrasar, Ok. de acordo à gráfica, ¿sí? Es decir, que está calculando a trayectoria do misil, ¿sí? Si un misil tem esta curvatura, va a llegar a esta distancia. Mas e a curva S? A curva S não está olhando a restrição. A curva S está olhando a atividade geral de avanço com respeito, por exemplo, a orçamento. E isso não quer dizer que você está avançando, porque não está olhando as dependências e os recursos, tá? Entonces, ese pedazo que suena tan simples produce un efecto totalmente diferente. Recientemente, para nos estar tranquilos con nuestro cliente, que a gestión de pulmões y a ejecución con corriente crítica realmente entrega una predicción verdadera de lo que va a acontecer, hicimos un experimento, porque eles estaban no confortáveis com o tema que estamos dizendo, que nossa implementação e nossa ferramenta estava prediciendo que íbamos a terminar 4 dias, 5 dias, 10 dias tarde, dependendo da unidade, as unidades que estão sendo trabalhadas simultaneamente. E isso provoca muito desconforto, porque a terceira está sendo pagada para entregar no tempo. A gestor da manutenção está sendo pagada para entregar no tempo. E operações aí sem trabalhar, contando o tempo, é dizer, como que me vão a entregar 4, 5, 10 dias mais tarde? Eu entreguei, o compromisso era esta janela, tá? Então a pressão é forte, de ponto que a tensão é significativa entre as pessoas, tá? Fizemos exemplo, comparamos a curva S com nossa ferramenta, qual era a predição. A curva S normalmente dizia, não, estamos em la data certa, ou 1 ou 2 dias é a predição. E não 10. E não 10. Jamais. Bueno, nós dizíamos, perfeito, vamos a seguir registrando, e quando terminemos o projeto, vamos a ver qual era a data que nós dijimos quando íamos a terminar e quando terminamos. Qual data que nós estamos falando? Há algumas boas semanas, para não falar meses atrás. Terminamos, por exemplo, hoje e miramos a metade da execução do projeto, qual era a data que estava sendo predita nesse momento. Sim. E nossa assertividade com respeito à data de entrega era mais ou menos 98%. É dizer, quando o sistema, dado que já a metade do projeto aconteceu, a predição era correta. Nós estamos predicindo sempre que íamos atrasar ou não atrasar, íamos entregar na data. Sim. Que aí pues não há briga com a curva S, sino que a curva S é quando eles estão desconfortáveis porque estamos predicindo que vai haver atraso. E por falar em desconfortável, como eu estou armado aqui, você não, eu anoto. Tranquilo. Né? Essa é a ideia. Um dia eu vou chegar, eu não vou precisar anotar, mas ainda acho que sempre vou precisar, na verdade. Um desconforto que me gerou, e talvez gere em quem está nos assistindo aqui, quando você falou de pulmão. Eu entendi o seguinte: então para ter mais pulmão, para ter pulmão, é fácil. Eu contrato mais pessoas,
Eu contrato mais peças, contrato mais andaimes e etc. Ou seja, o pulmão significa que eu vou gastar mais. É essa a leitura? Estou correto? Em alguns casos pode ser, sim, pero isso vem de planejamento e agora você não gasta a mesma proporção em todo. Não é que vamos ter um pulmão del 10% e agora todo cuesta 10% mais em todas partes. Não, são pulmões estratégicos. Igual que definimos um pulmão estratégico de tempo para o projeto completo, agora temos, por exemplo, pulmão estratégico de Lava Jato, pulmão estratégico de grúas de izamento para movimentar tubulações ou equipamentos muito pesados, sim? Ou temos um equipe de expertos de inspeção como pulmão para quando precisamos resolver um problema técnico de se está bem ou não está bem, se vamos a aumentar o escopo ou não. E se você que está nos assistindo aí teve dúvida em relação a esse ponto, assiste nossos vídeos anteriores quando você deixou muito claro qual é a diferença entre capacidade ociosa, né, e protetiva. E protetiva. Neste caso é protetiva por donde você mire. E además o que estamos falando também, quando você está falando um projeto de parada, está falando uma parada significativa onde muita parte produtiva se detém. E você não gera as toneladas ou as caixas ou o que seja que está produzindo. Então, quando você olha o custo desse pulmão estratégico de 1 ou 2 equipamentos a mais, ainda que não sejam utilizados, ainda, sim? E você olha quanto tempo agora, quanto vale entregar a tempo, são dias de produção. E não só isso, sino que quando você faz deste jeito e você tem a capacidade correta, equipamento, e tem a competência correta fazendo o trabalho deste jeito, normalmente o tempo de aquecimento e de entrega de volta para operações é muito mais curto. E a capacidade que você devolve, por exemplo, e não falando de produção industrial, mas falando de aeronaves e equipamento. Como você está em um ciclo vicioso de ir tão rápido, de tratar de cumprir aquelas tarefas que estão vencidas de manutenção por lei e por regimentação do fornecedor ou do fabricante, você tem que cumprir certas programações, certo? E como tem muitas prontas a ser vencidas, você tem que intervir. Mas tem que voltar para esse avião, esse equipamento, volver a trabalhar, certo? Ou já seja que tem que voar, ou tem que carregar, o trem que tem que transportar e cumprir com os pedidos dos clientes dentro da safra, todo este tipo de coisas. Pues acontece que quando isso não está operando, você está perdendo produtividade. E quando você acelera, é muito provável que a capacidade nominal não seja atingida ao máximo. Chega a 80%, 85%. E seguramente isso quer dizer que para o próximo ciclo, não este 1, 2, 3, você vai ter que volver a abrir e intervenir. E agora então, meu caro, eu vou fazer com você o que você mais gosta, já que eu já recebi aqui no ponto... falar. Recebi no ponto aqui, né, o ponto que eu não tenho, que nós temos mais 5 minutos para a gente poder encerrar aqui. Então eu vou emendar 2 perguntas numa só e testar o seu poder de síntese, que lhe é peculiar. Qual a diferença entre o mundo do custo e o mundo do ganho? E, já que nós estamos nesse nosso bate-papo, e tem muito gestor de manutenção nos ouvindo, cujo objetivo é responder a seguinte pergunta: para o que mudar? A segunda pergunta é, a primeira, reiterando, qual é a diferença entre o mundo do custo e o mundo do ganho? E se, com base na sua experiência de décadas aí, inclusive em manutenção, se você acredita que uma parte significativa dos gestores de manutenção, se eles estão genuinamente, são levados pelas suas regras, pelas regras corporativas para o mundo dos custos ou para o mundo dos ganhos? Vou responder a segunda primeiro, porque é muito rápido. Não tem dúvida que estão todos, pero sumergidos, mergulhados no mundo do custo. Porque esse é o medidor, a vara com a que estão sendo medidos. E as pessoas são boas. Eles vão entregar dentro do tempo, possivelmente dentro do orçamento e quem sabe se o escopo.
Sim? Sem dúvida. Essa exigência é a regra geral de como as pessoas são medidas, por lo tanto, eles vão fazer o melhor que tem possibilidade de fazer. Tá? Diferença entre mundo do custo e mundo do ganho. Diferença entre tristeza e decepção e felicidade e orgulho. Quando você fala do mundo do custo, estamos falando de aquilo que eu tenho que reduzir para poder melhorar. Sim. Isso quer dizer que a melhoria que está baseada em custo tem um limite, que é zero. Ele dizia, você quer fazer a melhor salto de melhoria e quer fazer o improvement, o desempenho máximo que o custo pode dar para você, feche a empresa. 100% melhoria instantâneo, para sempre. Agora, se você quer realmente melhorar, qual é o limite do throughput, de ganho? É infinito. Em realidade, não é infinito. O limite para o mundo do ganho está em nossa habilidade de desafiar nossas premissas e entender a realidade como ela é. Por isso é que falamos que quando uno assimila e aceita o relacionamento de causa e efeito como regra fundamental de como funciona o universo, a realidade, então só queda em nós desafiar o que pensamos e nossa ignorância acerca de verdadeiras regras de causa e efeito. ¿Por quê? Porque a causa e efeito, lamentavelmente, lo siento muito, não é linear. Suponhamos que algum insight trazido aqui pelo Javier ou por esses dois malucos, Isso. não é? Sou sim ou não. Exato. Faça sentido para você, eu sugiro firmemente que você traga para a sua vida, e especialmente para o seu dia a dia no seu trabalho. E se você tiver interesse em conhecer, introjetar, implementar e gerar resultados sólidos e exponenciais com a teoria das restrições, no planejamento e na gestão de paradas de manutenção da sua companhia, o Javier, eu e toda a equipe da Goldratt, nós estamos à sua disposição. Javier, obrigado. Obrigado, amor.